Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Bom, louvado seja Deus, nasceram aqui os estudos a respeito do divórcio. Eu realmente comecei a ler sobre o assunto por causa das minhas dúvidas e eu espero que vocês possam aprender comigo diante de tudo que eu estudei, de que Deus me revelou através da sua palavra. E eu vou dividir eles em 4 blocos, tá? Até agora nasceram 4 estudos. O que Deus fala na sua palavra, se Ele permite pedir o divórcio em alguma situação. Vou explicar os 2 versículos que as pessoas utilizam para justificar o divórcio, que é Mateus 19 e Deuteronômio 24. E no final vou falar um pouquinho a respeito das diferenças entre os processos, para quem tem dúvidas sobre os tipos de processo e como proceder mais ou menos em cada um, tá bom? Bom, o primeiro estudo deles, eu não vou, será apenas uma introdução, tá? Dos outros 3 que vão vir pela frente. E eu queria ler com vocês Malaquias 2,16. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E também odeio o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. Esse é um versículo que provavelmente quem já está caminhando aí na restauração conhece bem. E eu acho que só esse versículo, se a Bíblia não falasse mais nada, seria suficiente para justificar que o divórcio não é do agrado de Deus. E se nós somos criaturas criadas para adorar o Senhor e para agradá-lo, já foge o sentido da nossa vida, desagradar a Deus, já foge do sentido da nossa criação. Quiçá do sentido do casamento, que foi a primeira instituição que ele criou. Depois que ele criou todo o mundo e a terra e tudo que nela há, ele criou homem e mulher para formarem uma família e se tornarem uma só carne. Então, desde o princípio, o Senhor sabia que a obra que ele faria seria através das famílias. Então, essa instituição é criada por ele e é sagrada diante dele. E o casamento para Deus, ele é tão sublime que ele assemelha o seu relacionamento conosco como se fosse um casamento, né? Onde Cristo é o noivo e a igreja é a sua noiva. E da mesma forma como ele também diz que o marido deve dar a sua vida por sua mulher, da mesma maneira, semelhante ao que Jesus fez por nós. E Jesus disse assim, em Lucas 16:18, tá? Eu vou entrar agora no assunto do divórcio e casamento, porque os nossos conceitos aqui, eles vão acabar se misturando um pouco, tá? Não tem como a gente falar de divórcio e não falar dos mandamentos a respeito do casamento. Bom, então nesse versículo de Lucas 16:18, ele diz assim, quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido, também comete adultério. Então aqui Jesus fecha 2 coisas. Uma delas é, odeia o divórcio. Outra, quem escolhe o divórcio para se casar novamente, comete adultério. Então não há brecha para um segundo casamento e também não há brecha para um divórcio, né? Voltando, não há brecha para divórcio, obviamente não há brecha para segundo casamento. Porque quem procede dessa maneira está cometendo adultério. Em 1 Coríntios 7, 10-11 diz assim, aos casados dou esse mandamento, Paulo dizendo, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido, mas se o fizer, que permaneça sem casar. Ou então reconcilie-se com o seu marido, e o marido não se divorcie da sua mulher. Ok, vamos lá, gente. Eu já ouvi rumores e vi vídeos de outros ministérios que aprovam o segundo casamento, dizendo assim, tem até um vídeo que o nome é assim, situações onde o divórcio é necessário, né? Então isso é completamente contra o que a palavra de Deus diz, porque
A gente não pode tomar algo que nós achamos e achar que isso seja certo, sendo que a palavra de Deus é contra. Então, é complicado porque os nossos conceitos humanos, gente, eles sempre vão lutar e vão brigar com os nossos conceitos espirituais, porque o nosso corpo, ele sempre será tendencioso para o mal e para o pecado. Naturalmente será assim. Então, racionalmente, nenhuma pessoa em sã consciência vai achar que se você for repudiada, se você for se você estiver na posição de divorciada, mesmo contra a sua vontade, que você é livre para contrair um novo matrimônio, né? Ou se você tiver um marido, seja ele qual for, você tem permissão para conseguir um divórcio e se casar novamente. A palavra de Deus não diz isso em nenhum lugar. Isso é um conceito totalmente humano, até entendível, porque se eu fosse aqui dizer para vocês, olha, a minha opinião é essa, muito provavelmente eu ia dizer para todos os casos de maridos adúlteros, traidores, bebarrões, mulherengos, dizer assim, deixa essa criatura. Porque você não merece, porque você é princesa, tem que levantar a coroa. Agora tem um negócio de levantar a coroa, né? A cabeça, senão a coroa cai. Então o mundo, ele tá te dizendo isso o tempo todo. Você é linda, você tem que buscar sua felicidade. E a palavra de Deus não diz isso. O que a palavra de Deus nos diz é: Deus criou o casamento e em nenhuma hipótese ele consente que haja o divórcio. Ah, mas se o marido for violento, por segurança, se separe. Ah, mas eu quero casar de novo. Então, se reconcilie com seu marido. Ah, mas ele é violento, pedófilo, homossexual, alcoólatra, mulherengo, adúltero, psicopata. Então, ouse fazer o que Jesus fez por você. Dê sua vida por esse homem. Ore e clame pela salvação do seu cônjuge. Até quando? Até que Deus tenha misericórdia de vocês. Seguir a Cristo, gente, não é para todos. É para aqueles que têm coragem de dizer sim aos seus mandamentos. E para quem não busca os seus próprios interesses. E para aqueles que querem agradar a Deus, mesmo que isso lhe custe a vida. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida, a perderá. Mas quem perderá a vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Isso está em Marcos 38, 34 a 37. Quero deixar para vocês, gente, na descrição, 2 vídeos que eu assisti muita coisa, mas esses 2 eu queria deixar para vocês como complemento dessa introdução. Por gentileza, assistam os vídeos que eu vou deixar na descrição. São vídeos muito ricos. Eu realmente não quis reescrever, porque eu me senti que eu seria redundante se eu fosse escrever, porque eu falaria provavelmente as mesmas coisas que ele disse. Então, fazendo a tarefa de casa, termina de ouvir aqui esse áudio, gente, e escutem esses 2 complementos que eu vou deixar na descrição. Tá ok? E eu queria pedir para vocês, quando vocês forem escrever nos comentários, coloquem apenas ou experiências que vocês tenham, pessoas já me escreveram, que já passaram pelo divórcio, como foi esse processo. Se vocês quiserem dividir com todo mundo aqui, podem escrever nos comentários a experiência de vocês, tá? E como o Senhor ajudou vocês a passarem por esse processo, o que vocês aprenderam com todo esse processo. E se caso você tem alguma dúvida que você ainda não tenha visto em outro local e que queira que eu possa trazer luz,
Coloca dúvida, só não coloca lamento, tá bom, gente? Vamos deixar esse áudio aqui só para que a gente possa reter o que é bom, tá bom? Se você tá triste, se você tá difícil a caminhada, segura aí tua língua um pouquinho e eu quero realmente ver nos comentários ou dúvidas ou experiências. Dividam conosco e vamos crescer juntos nessa caminhada, tá bom? Por gentileza, assistam os vídeos que eu vou deixar aqui na descrição e assistam também as próximas sequências desse estudo, tá bom? Fiquem com Deus.